Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana das nossas videoaulas? Vem comigo, professor Alenilson Nobre, da disciplina de Geografia. Queridos, essa semana iremos começar o nosso estudo em cima do nosso livro didático. Portanto, eu trouxe para vocês aqui, a nossa capinha aqui do livro, né? Muito bacana, Tempo de Geografia do oitavo ano. O nosso livro didático ele está dividido por temas. Observe aqui e no sumário do livro de vocês vai ter lá a descrição de todos os temas. Eu trouxe para vocês aqui o tema 1 para poder exemplificar como nós vamos trabalhar. No tema 1, ele é dividido em capítulos. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. O tema 1 ele trata justamente sobre os seres humanos no mundo. Esse é o nosso tema que nós iremos abordar, dividido ele em 4 capítulos. O primeiro capítulo, que é justamente dessa videoaula, que nós iremos estudar, é o capítulo 1, as primeiras migrações. Posteriormente, estudaremos o capítulo 2, as sociedades em movimento. O capítulo 3, as migrações e o espaço brasileiro. E, por fim, encerraremos esse tema 1 com o estudo da população mundial e os aspectos demográficos. Ok? Depois feito essa análise, dessa divisão de capítulos, então vamos lá para o nosso primeiro capítulo do tema 1, o capítulo 1, as primeiras migrações. Turminha, falar sobre essas primeiras migrações, nós devemos pensar e fazer uma análise e observação de alguns fatos que existem, né? Como, por exemplo, hoje no mundo somos mais de 7 bilhões de pessoas que está distribuída por diversas porções, diversos lugares da superfície terrestre. Agora, vem uma pergunta. Será que esses povos, eles sempre habitaram os mesmos lugares? Como os seres humanos chegaram a esses lugares? Por que os seres humanos se fixaram nesses lugares? Quais as rotas, os caminhos que eles seguiram? Então, são essas perguntas que nós levantamos inicialmente e que iremos ao passo que assistiremos essa videoaula, iremos respondê-lo. Ok? Então, as primeiras migrações é o nosso capítulo 1. Primeiramente, devemos falar, já que nós estamos tratando das primeiras migrações dos seres humanos, nós vamos falar um pouco dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados enquanto espécie, tá? Espécie humana, para que nós possamos compreender todas essas rotas de migrações, dos seres humanos pelo mundo. A ciência que se baseia nos estudos, por exemplo, da paleontologia, já ouviram falar dessa ciência? Da arqueologia, da genética. Essas ciências, elas têm como base de estudo e a partir delas podemos traçar rotas, caminhos, da dispersão humana, dos primeiros ancestrais, para entender também de que modo as características naturais, as características físicas do nosso planeta contribuíram para que esses primeiros seres humanos se dispersassem pela superfície terrestre. Ok? Então, os estudos dessas ciências aqui, a paleontologia, a arqueologia, a genética, ela contribui muito para poder traçar algumas respostas no tocante à dispersão do homem pelos lugares. Antes do surgimento dos seres humanos mais modernos, conhecido como o Homo sapiens, que é a nossa espécie de ser humano mais moderno, já existia, gente, vários grupos de hominídeos, várias
de nossas espécies ancestrais e que ocupavam várias ou diferentes porções da superfície terrestre. E esses primeiros grupos de hominídeos, antes, né, da espécie humana mais moderna, tiveram um papel muito importante na constituição de nossa espécie, né, dos seres humanos mais modernos. Desse modo, podemos traçar algumas hipóteses, ideias, né, acerca do surgimento, né, dos primeiros grupos humanos mais modernos. Segundo a ciência, no conhecimento científico, a hipótese mais aceita é que o Homo sapiens, né, a espécie do ser humano mais moderna, ela surgiu na África, em torno ali de 200 mil anos atrás. E é a partir desse continente aqui, ó, que eu vou traçar com X, é a partir desse continente que essas espécies dos seres humanos, né, mais modernos, os Homo sapiens, se dispersou, ou seja, foram para vários caminhos, outras regiões diferentes do nosso planeta, em grandes fluxos, né, caminhos, e que aconteceram em diferentes momentos desse passado, ok? Então lembre-se, as primeiras, né, os primeiros registros do Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, né, que é o homem moderno, surgiu primeiramente no continente africano. No entanto, como eu falei para vocês anteriormente, né, sobre aquelas ciências, né, que traça, né, como base de seus estudos, né, a descoberta de outros grupos, né, de hominídeos, no entanto, a nossa espécie, Homo sapiens, ela não foi a única a se dispersar, a migrar por vários lugares, né, do nosso planeta. Existem evidências arqueológicas, evidências paleontológicas, que vai apontar justamente, turminha, espécies antecessoras, ou seja, que vieram, espécies antes do homem mais moderno, né, o Homo sapiens, como por exemplo, ó, o Homo erectus, saíram da África e chegaram à Europa, isso, ó, muito antes do que aquele número que agora há pouco eu tinha registrado para vocês, de 200 mil anos atrás. Essas espécies aqui, antes do Homo sapiens, né, o grupo hominídeo mais moderno, o Homo erectus, essas espécies já chegaram na Europa há 1,8 milhões de anos atrás, segundo estudos, evidências arqueológicas e evidências paleontológicas. Alguns estudos também apontam, né, avaliam que ali em torno de 60, 70 mil anos atrás, os primeiros humanos, né, da linhagem mais moderna, né, o Homo sapiens, deixaram as savanas, as regiões dos bosques da África e partiram a se dispersar para outros locais do planeta. A grande pergunta, a grande questão é: o que motivou esses primeiros grupos humanos, né, a migrarem pelo espaço, a se dispersarem para outros lugares? Bem, para essa questão aí é um pouco incerto essa resposta. Mas existem algumas hipóteses, algumas ideias, como por exemplo, fenômenos de mudanças climáticas que existiam na época, né, nas glaciações, período das eras dos gelos, né, a era do gelo, competição por recursos naturais para poder garantir a sobrevivência da espécie. Então, isso poderia ter levado, né, à motivação desses grupos humanos a migrarem, a saírem daqueles locais ali do continente africano e explorarem e fixarem em outros locais. O último período da glaciação ocorreu há mais ou menos ali, pessoal, há 115 mil anos e terminou por volta, né, de 11 mil anos atrás. O último período da glaciação findou-se
mais ou menos ali há 11 mil anos atrás. Esse período, conhecido também como período da Era do Gelo, né, fez parte de uma sequência, né, de períodos glaciais, interglaciais, na história do nosso planeta, né, das eras geológicas, conhecida como Quaternário. Tá? Esses períodos eles foram registrados a partir dos sinais de avanços e recuos das geleiras contidas na paisagem. Então, dá para poder traçar, né, mais ou menos a história desse período, né, de glaciação que ocorreu no nosso planeta. Quando a glaciação começou, os grupos humanos eles se concentravam em regiões de baixa latitude, ou seja, nessa região mais próxima, né, da linha do Equador, principalmente aqui, né, no continente africano, que é o ponto de partida. Já no final desse período de glaciação, já existiam alguns grupos humanos, né, migrando para a região conhecida como Eurásia, que seria a junção desses dois continentes aqui, ó, Europa e Ásia, que nós denominamos de Eurásia. Então, partindo da África, apontando aqui, né, destacando aqui, ó, para a Europa, para a Ásia, né, e chegando também mais ao sul, no território australiano, né, nessa outra rota de migração. Com o rápido recuo das geleiras, ocorrido ali há cerca de 15 mil anos, abriu-se caminho para a raça humana até chegar ao continente americano, esse outro continente aqui. Observe bem a rota de migração e que nós iremos explicar agora como que essa raça humana, né, os primeiros hominídeos, chegaram aí, os hominídeos mais modernos, chegaram às Américas. Então, por volta, mais ou menos ali de 20 mil anos atrás, um grupo de caçadores, né, de coletores, no continente asiático, ele rumou num sentido noroeste do continente. Nesse rumo, nesse traçado, eles ocuparam algumas porções que hoje conhecemos como a região da Sibéria e chegou até o Círculo Polar Ártico. Devido a essa glaciação, período do gelo, né, a era do gelo, que ainda ocorria, existiam grandes extensões de terra e que depois foram cobertas pelo mar a partir do derretimento dessas geleiras. Desse modo, pessoal, podemos traçar algumas das ideias, né, algumas das hipóteses, né, e que são as hipóteses, essa no caso é a mais aceita, de como os primeiros seres humanos chegaram no continente americano. Então, a hipótese mais aceita, como os seres humanos mais modernos chegaram à América, é a de que ocorreu uma migração através de uma ponte de terra que ligava o atual estado do Alasca, aqui ó, nos Estados Unidos, à Sibéria. Né? Esse estreito aqui, ele é conhecido como Estreito de Bering ou Estreito de Beríndia, tá? Que é justamente essa imagem aqui, ó, a Sibéria, essa porção aqui da Ásia, e aqui o Alasca, que é porção do continente americano. Então essa passagem aqui, ela teria existido, né, por milhares de anos, até o fim do período da última glaciação, ali em torno de 15 mil anos atrás. E que essa travessia, essa ponte de terra, ela possibilitava, né, a passagem de pessoas e de animais para o continente americano. Né? Isso há milhares de anos atrás. Então, pessoal, essa é a hipótese, a primeira hipótese, a mais aceita, que explica, né, a chegada dos primeiros grupos humanos no continente americano. E a partir dessa passagem, né, ele se dispersou para o restante das Américas. Professor, e o que explica isso? Né? O que fundamenta-se essa explicação? Bem, existem alguns vestígios arqueológicos, né, que datam
em torno ali de 13 mil anos atrás, e que foram encontrados numa cidade chamada de Clovis, que fica no estado do Novo México, né? Que é um estado dos Estados Unidos. Tá? Não confundir, não é o país México, mas existe um estado lá nos Estados Unidos chamado Novo México. E esses vestígios arqueológicos, como pontas de lanças feitas de sílex, tá? Que é um material, foram encontrados. E esses materiais datavam ali 13 mil anos atrás. Porém, não existe somente essa hipótese de que os seres humanos atravessaram, né, essa ponte de terra pelo Estreito de Beringia e se dispersaram para todo o continente americano. Essa é a primeira. Essa daqui é uma outra hipótese, a segunda hipótese, que tenta explicar a chegada dos primeiros grupos humanos ao continente americano. E nessa segunda hipótese aqui, ela descreve justamente que os primeiros grupos humanos eles navegaram pela costa do Pacífico, né, da Oceania, ó, toda essa costa do Pacífico e chegando ao Chile, que é o atual país da América do Sul. Ou seja, usando embarcações, né, essas embarcações cruzando o Oceano Pacífico e chegando até o Chile. Por quê, pessoal? O que é que explica justamente essa outra hipótese? É que alguns vestígios chilenos, vestígios arqueológicos, datados de 14.500 anos, né, de idade, ou seja, mais velhos do que aqueles encontrados lá no Novo México, em Clovis, né, que datavam de 13 mil, então 14.500 anos atrás, mais velhos, foram encontrados no Chile. Então, daí traça uma nova ideia, uma nova hipótese. E essa nova hipótese justamente se descreve que nessa segunda, os primeiros grupos humanos eles fizeram toda essa travessia com o uso de embarcações pela costa do Pacífico e chegando até o atual país, né, do Chile. Portanto, pessoal, essa foi a nossa videoaula da nossa semana, tá? Fiquem aí com as atividades. Lembre-se, se inscreva no nosso canal dedicado às nossas aulas de geografia, a ler Turminha Geo. Faça a atividade assistindo essa videoaula, que aí vai auxiliar na resolução dessa sua atividade. Grande abraço, pessoal, e boa semana a todos.